Aleluia. Amém, meus amados? Nós vamos então para mais uma aula do livro de Apocalipse. Estamos aí caminhando nesse livro tão poderoso e maravilhoso, da qual o Senhor nos deixou para contar a respeito das coisas do fim. Amém? E hoje nós vamos, já quero pedir de antemão que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 14. Então, se você pode aí, abra sua Bíblia, vamos ler juntos aqui. Então, a palavra do Senhor diz assim. Então, só lembrando, né, no capítulo 13, nós falamos a respeito das duas bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Eu disse para você que a besta que emerge do mar é o anticristo, falei para você que o mar representa ali as nações, e a besta que emerge da terra é o falso profeta, que nós acreditamos se tratar de alguém ali da região de Israel, essa terra da qual que se fala, né, que a besta que emerge da terra, ela é ali a terra de Israel. Então, nós cremos que o trabalho do falso profeta é dar um sustento e apoio ao ministério ali do anticristo. O anticristo, ele vem para dominar, para fazer acordos de paz. A Bíblia cita várias coisas a respeito dele, como nós vimos na aula passada, né? Fizemos uma longa descrição a respeito do anticristo, e agora nós vamos seguir adiante. Então, Apocalipse capítulo 14, a palavra do Senhor diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, voz de grandes trovões. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, é muito interessante, muito importante você entender esses 144.000. Não se trata daqueles 144.000 judeus que foram selados. Lembra que eu falei para você que antes de nós termos ali o arrebatamento, no Apocalipse capítulo 7, nós temos os 144.000 judeus, que nós cremos ser literais, que serão selados e guardados durante o período da grande tribulação. E em Apocalipse capítulo 7, verso 9, acontece o arrebatamento dos vencedores, né? O filho varão, como você aprendeu também, você aprendeu e nós vamos falar também isso novamente, que é as primícias da colheita. Então, primeira coisa, esses 144 que nós estamos falando aqui de Apocalipse capítulo 14, não se trata de um número literal. Então, a primeira característica que eu quero que você entenda, eles foram comprados da terra, ou seja, eles foram tirados aqui da terra. Então, quem são esses? Aí o verso 4 começa a explicar. Estes são eles os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, olha só, quem são esses aqui? Esses 144.000 aqui são as primícias. E não se achou mentira em sua boca, não tem mácula. E aí continua dizendo, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem,
e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanhem. Olhei e eis que uma nuvem branca. Então, olha só, aqui está mostrando, no versículo 14, de maneira clara esse segundo aspecto da volta de Jesus. Ele agora está assentado nas nuvens. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então, ó, outro termo importante. Nós vimos a primícias e agora nós estamos vendo a ceifa, ok? Então, lembra, são coisas distintas. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo a foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou. Então, ó, outro termo também que diz respeito à colheita. Então, nós vimos a primícia, a ceifa e a vindima. E o próprio texto está dizendo: o que é essa vindima? Então vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Uau! Olha só, queridos, eu vou voltar aqui para o nosso slide, mas presta atenção que momento poderoso isso que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 14. Então, aqui nós vimos uma série de acontecimentos. Inclusive, aqui você vai ver o arrebatamento dos demais crentes que acontece no final da grande tribulação. Então, deixa eu só me certificar aqui. Isso, é isso mesmo. Então, continuando aqui. Primeira coisa que nós vamos falar é a respeito da grande prostituta. Esse primeiro aspecto que eu quero falar para você, depois nós vamos falar desses outros aspectos aqui dessas colheitas. Então, a Bíblia diz que havia uma mulher assentada sobre as águas, no verso 18, que é a mulher, e essa mulher é a grande cidade, e no verso 15 diz que as águas são as nações. E aqui no verso 9, deixa eu só voltar aqui para mostrar para você. Opa, cadê? Deixa eu estopar aqui. No verso 9, deixa eu voltar aqui. Seguiu-se este anjo, o terceiro. Opa, peraí. Deixa eu me certificar. Vi outro anjo voando, acho que aqui no verso 9 mesmo. Deixa eu ver. Eu anotei a referência aqui errada. Só verificar aqui, irmão. Só um instantinho aqui que eu vou abrir o slide aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, voltando aqui para o nosso slide, vou voltar aqui para o slide correto. E agora a gente vai ficar no slide correto. Aleluia. Deixa eu só achar aqui. Isso. Vai aprender. Acho. Pronto. Glória a Deus. Então, no início desse capítulo, nós falamos a respeito, como nós fizemos a leitura, nós falamos a respeito desses 144 mil que
não é literal. Nós queremos ser algo simbólico. Então, aqui, nós vamos falar sobre a ótica de Deus da grande tribulação. No capítulo 14, vai tratar dessas coisas que estarão acontecendo durante o período aqui da grande tribulação. Deixa eu colocá-los aqui do meu lado. Isso. Então, os 144.000 aqui de Apocalipse capítulo 14, ele se trata do quê? Da igreja ou de Israel? Esse número é um número literal? Quer dizer que só vai ter 144.000 salvos? Será que é isso que está dizendo? Ou será que esse 144.000 é, na verdade, simbólico? Então, que nós entendemos que existe uma certa similaridade em Apocalipse capítulo 7, que fala a respeito daqueles 144.000 que são literais, que são judeus, e Apocalipse capítulo 14, no verso 1. Por isso, pode se referir a Israel, mas nesse caso, a convicção que nós temos é que se refere à igreja. Por quê? Por que a gente defende esse argumento que esses 144.000 é um número simbólico e representa os vencedores? Eles não são, isso não significa que são só 144.000 vencedores, porque senão nós estaríamos enrolados, né? E seria mais difícil. Mas se trata de um número simbólico. Então, vamos entender por que a gente crê dessa maneira. Então, no capítulo 7, se refere a Israel por quê? Porque lá fala das 12 tribos, ou seja, são 12.000 de cada tribo. Aqui, isso no capítulo 7. Mas aqui no capítulo 14 não se refere sobre Israel, não tem nada relacionado às tribos. Eles são marcados antes da grande tribulação, ou seja, aqueles 144.000 judeus que são literais, eles são marcados antes da grande tribulação. Mas aqui, em Apocalipse capítulo 14, eles são levados, de fato, em outro momento. Então, esses 144.000, eles são selados antes da grande tribulação. Esses aqui, a Bíblia está dizendo que é antes da grande tribulação, esses 144.000 aqui do capítulo 14. A descrição aqui não combina com os judeus, pois se diz que eles seguem o Cordeiro. Então, esse é outro argumento que nós cremos não se tratar de judeus aqui, mas sim de uma referência, de um símbolo dos vencedores. O verso 4 diz, perdão, o verso 4 diz que eles são primícias. E os judeus não são primícias, os judeus são remanescentes. Então, aqueles 144.000 lá do capítulo 7 são os judeus remanescentes que serão selados e poupados. Já aqui, em Apocalipse capítulo 14, fala que eles são primícias. E a primícia nos fala dos vencedores. Então, as primícias são os vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação. Essas primícias são filho varão, porque eles são tirados daqui, eles são arrebatados aqui e vão para o trono de Deus, como nós lemos aqui e nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 12. Então, a divisão do capítulo, as primícias são antes da grande tribulação. Então, quando se fala de primícias, está falando dos vencedores. Depois nós temos 4 vozes, que são ali durante a grande tribulação. Aí nós temos a ceifa. Então, na ótica de Deus, aqui do Apocalipse capítulo 14, nós temos o Senhor, é como se o Senhor estivesse olhando todos esses acontecimentos da grande tribulação. Então, as primícias acontecem antes da grande tribulação, as 4 vozes durante a grande tribulação, a ceifa é na ocasião da volta do Senhor, quando o Senhor está nos ares, é aquele anjo que tem a foice na mão, está sentado nas nuvens, ele vem para ceifar. Aqui é o arrebatamento dos demais crentes que passaram pela grande tribulação. Então, obviamente, muitos crentes vão morrer devido à perseguição do anticristo, mas muitos crentes também estarão vivos na ocasião do término da grande tribulação, que acontece aí, como nós falamos, na 7ª trombeta, que é uma série de eventos que vai acontecer. Então, a ceifa simboliza o restante da igreja que foi arrebatada no final da grande tribulação, para encontrar com Jesus nos ares. Eles não se encontram com Jesus no trono, diferentemente do filho varão, que são os vencedores. Eles são arrebatados até as nuvens. E lá vai acontecer, então, o tribunal de Cristo. Lembra, nós já falamos do tribunal de Cristo, se trata ali do galardão para que o Senhor possa dar ali aos vencedores. E a última coisa que nós vimos acontecer aqui, ele falou a respeito da vindima. O que é a vindima? A vindima é após a volta do Senhor, que acontece como?
acontece na batalha do Armagedon. Então, onde ele fala a respeito dessa grande batalha, hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, mas refere-se à batalha do Armagedon, Anvidim, onde todos aqueles que seguem o anticristo, aqueles que receberam a marca, como fica bem claro para nós, seja na fronte ou na mão, eles vão marchar juntamente com o anticristo para que eles possam guerrear com o Senhor Jesus lá em Jerusalém. Nesse ponto da vindima, Jesus já voltou literalmente. Jesus nem está nos ares mais, nem na nuvem mais. Ele já está literalmente aqui na terra. Então, as primícias antes da grande tribulação. Os 144 mil é um número simbólico. É 1000 vezes 12 vezes 12, que aponta para o número completo e pleno. Então, se nós falarmos de 12, o 12 ele significa algo completo para eternidade. Já o número 7, ele simboliza completude para esta era. Mas o número 12 é para eternidade. É por isso que tudo que se refere à Nova Jerusalém é 12. Então, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse capítulo 21, são 12 fundamentos, 12 nomes dos apóstolos, 12 portas, 12 anjos, 12 nomes das tribos, 12 pérolas, 12 meses com 12 frutos. Então, tudo isso é um símbolo da eternidade, esse número 12. Então, a altura dele é de 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12, a sua dimensão de 12 mil estádios. Então, isso nos fala da eternidade. Então, quais são as características desses 144 mil que nós acreditamos ser algo simbólico? Volto a dizer, não é literal, não significa que só terão 144 mil vencedores, mas nós queremos ser um número simbólico que eles têm essas características. Por exemplo, eles foram comprados da terra, ou seja, eles foram tirados daqui. Percebe? É como você vai, compra alguma coisa e você leva para sua casa. Ou seja, você retira. E aí eu disse para você que você será arrebatado daqui, diga amém em nome de Jesus, e isso significa ser tirado daqui. O verso 4 diz que eles foram redimidos de entre os homens. É outro significado para ser arrebatado. Glória a Deus. Nós estamos colocando amém. A Bíblia diz que, lá no verso 1, né? Em pé no Monte Sião. Em Hebreus capítulo 12, verso 22, a Bíblia diz: mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Então, essa é uma descrição desses 144 mil aqui. Eles cantavam um cântico que só eles podem cantar. Então, esse cântico, na verdade, esses cânticos na palavra de Deus nos falam de experiências, né? Então, se você se lembrar lá dos seres que estão diante do trono, os 4 seres viventes, os 24 anciões, eles adoram a Deus constantemente e eles têm um cântico. E esse cântico, na verdade, nos fala de uma experiência de rendição, de adoração. Já que esses 144 mil aqui, que representam os vencedores, ele tem algumas características, né? Primeiro, ruído de muitas águas, ou seja, muitas pessoas. Então, é como você imaginar um rio grande que está fluindo e você ouve voz de muitas águas. Por quê? Porque serão muitos. Glória a Deus por isso. Por isso que não é um número literal, é um número simbólico. Sabe, ele vem com o cântico também, esse cântico em especial dos vencedores, é com a solenidade do trovão. Ou seja, ele vai ser ali regido, né, digamos assim, com voz de trovão, com a beleza do canto de harpa. Então, isso nos fala do cântico que certamente nós iremos cantar ao Senhor, sabe? Em sinal de gratidão, porque o Senhor nos tirou daqui antes da grande tribulação. Você sabe, você ser considerado vencedor, irmãos, e não passar pela grande tribulação, já é um motivo de gratidão eterna pelo Senhor. Amém? Tantas coisas que vão acontecer aqui, você tem acompanhado aqui nas aulas, o fato de você ser arrebatado e não passar por essas coisas, acredite em mim, é de fato uma das grandes experiências e grande motivo de gratidão que nós podemos ter o Senhor, sabe? Não passar por essa grande tribulação. Eles não tocaram em mulheres, essa é uma característica, né? A virgindade, na verdade, é um símbolo dos vencedores. Não significa que são homens que não se deitaram com mulheres, né? Mas, na verdade, até mesmo em contrapartida, a Babilônia, que é chamada de Grande Babilônia, prostituta, eles não tiveram mistura. Então, a virgindade desses homens aqui
não diz respeito à prática sexual, mas sim a não se contaminar, a não se misturar com as coisas desse mundo. Então, enquanto a Grande Babilônia está ligado à idolatria, à prostituição, a essa mistura, os vencedores são virgens nesse sentido, eles não se misturaram. Da sua boca não se achou mentira, eles são irrepreensíveis. É interessante pensar isso, né? Sabe, ser considerado vencedor não significa não ter falhas, irmãos. Não significa não ter erros, mas significa que a graça, na verdade, não se tornou vã. Você creu na graça de Deus, sabe? Se você é alguém que crê na graça de Deus, obviamente você não vai sair mentindo, você não vai sair praticando coisas erradas, não o que você planeja ou deseja. Então, ser irrepreensível não significa uma vida sem erros. Amém? Nós somos irrepreensíveis porque nós estamos no Senhor. Uma característica fundamental desses aqui que são os vencedores: seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Então, essa é uma característica para que você viva hoje. Se você está seguindo o Cordeiro, se você é guiado pelo Cordeiro, se você é direcionado pelo Cordeiro, lembra que nós falamos na Apocalipse capítulo 4 sobre ter a experiência do trono de Deus? Alguém que viu o trono de Deus, alguém que é guiado, que está seguindo os passos do Cordeiro. Se você anda com o Cordeiro aqui hoje, presta muita atenção nisso. Se você anda com o Cordeiro aqui hoje, significa que você está sendo qualificado para andar com ele naquele dia. Amém? Então, esse é um critério. Esse é um critério para ser um vencedor. Andar com o Cordeiro, seguir o Cordeiro. Amém? As 4 vozes que nós vimos aqui, que são ecoadas aqui no... Perdão. Que são ecoadas aqui. Logo após o arrebatamento, vem a grande tribulação. E na ótica celestial, 4 coisas devem acontecer. Então, lembra, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. E aí, 4 coisas que vão acontecer. A primeira voz, que nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 6, fala a respeito do evangelho eterno sendo pregado por anjos. Olha o que a Bíblia diz, aqui em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O evangelho eterno é diferente do evangelho da graça, que é pregado pela igreja, cujo conteúdo básico é o arrependimento, a fé para perdão e regeneração. Então, hoje, o que nós pregamos? Nós pregamos para que a pessoa se arrependa. Amém? Para que ela se arrependa. E uma vez que ela se arrepende, ela agora pode entregar a vida para Jesus e ela pode, então, ser considerada aí, então, participante do reino. Agora, o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino, na verdade, é como alguém poderá viver no reino governado por Cristo. Se você lembrar de Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o sermão do monte, né? O sermão da montanha. E lá fala da constituição do povo do reino. É como o povo vai viver no reino de Cristo. Então, o evangelho do reino, ele será pregado para quê? Para mostrar às pessoas que agora um novo governo está vindo e agora como que você vai viver nesse novo reinado. Para o testemunho das nações. Então, virá o fim. Esse fim aqui não é o the end, né? Não é o fim de todas as coisas, mas é o fim desse momento aqui da grande tribulação. A segunda voz que nós ouvimos, apesar do verbo estar no passado, indica que algo ainda pode vir ou se cumprir. Então, vou abrir aqui para a gente ver o que está escrito aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui. Stop. Vou compartilhar a Bíblia aqui com você novamente. O versículo 8. Então, 14, 8. Olha o que a segunda voz nos diz aqui. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo. Então, presta atenção. Não é que ele disse, não está no passado. Ele está dizendo. Ou seja, dá uma ideia de continuidade. Ou já pode ter, de fato, acontecido, ou vai estar acontecendo naquele momento. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Aqui nós vimos a respeito, é uma das primeiras referências aqui, onde se fala a respeito da grande Babilônia. Aqui é um pré-anúncio da queda. Propriamente dito, nós vamos ver no capítulo 18 a respeito da queda da grande Babilônia, nós vamos entender isso melhor. Seguiu-se, então, o terceiro.
Opa, seguiu-se então o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Olha o que vai acontecer com ele. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então, o que que esse terceiro anjo ele está proclamando para nós? Deixa eu abrir aqui. Então, o que que esse terceiro anjo está proclamando para nós? Aqui é uma advertência contra adorar a besta. Ou seja, se você adora a besta, prepare-se porque você vai estar debaixo da ira de Deus, no lagar da ira de Deus, que será pisada. O que é o lagar da ira de Deus? É a batalha do Armagedon que vai acontecer. Amém? Então, essa é o lagar da ira de Deus. Continuando, a quarta voz, esses aqui são certamente os que foram martirizados pelo anticristo. Então, o que que esse quarta voz ele está dizendo aqui? Vou compartilhar aqui com você novamente. Ó, opa. Seguiu-se este anjo terceiro, também este beberá do vinho da cólera, verso 11, a fumaça do seu tormento. Verso 13. Então, ouvi uma voz no céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui tem algo poderoso que eu quero compartilhar com você. Preste atenção, aqui esse anjo ele está falando a respeito daquele clamor dos mártires, que a Bíblia diz que é lucro morrer. Nesse caso, para esse momento que está acontecendo aqui, é lucro para aqueles que estão mortos. Por quê? Porque aquele que já morreu, ele não tem que passar por todo esse sofrimento que será a grande tribulação. Então imagina que a grande tribulação está acontecendo aqui. E aí, aqueles que já morreram em Cristo, eles estão em paz. Eles foram martirizados, alguns morreram, mas eles são bem-aventurados. Por que a Bíblia diz que eles são bem-aventurados? Porque aí a Bíblia vai dizer que as suas obras, as obras deles, os acompanham. Ou seja, a única coisa, querida, que você vai levar aqui desse mundo são as suas obras. É as suas obras que acompanham você. Não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é a sua posição, não é nada disso. A única coisa que você vai levar aqui são as obras. Amém? Então, por isso nós precisamos ter obras. Precisamos ser homens e mulheres que têm obras. Que naquele dia possamos apresentar. Que dia? No dia do tribunal de Cristo. Amém? Continuando. A colheita de todos os crentes no final da grande tribulação. Então, a vindima é o cumprimento lá de Mateus capítulo 25, no verso 31. Ou seja, é o Senhor dizendo que aqueles que estão aqui, que se levantaram contra ele, ele vai, de fato, destruir. Vai pisar o lagar da ira mesmo. Esta colheita será por ocasião da volta de Jesus. Não a vindima, mas a ceifa. A foice aqui é o próprio anjo, né? Que ele vai vir para ceifar. E a ceifa, ela será por ocasião da última trombeta. Então, quando soar a última trombeta, a sétima, acontece o arrebatamento dos demais crentes que passaram pela grande tribulação. Eles serão arrebatados até as nuvens. E aí nós temos, ou seja, esse momento aqui é a ceifa. Ou seja, eles foram ceifados. Foram tirados daqui, é o restante da lavoura que ficou madura. Então, a primícia é a parte da lavoura que amadureceu primeiro, que representa os vencedores. E a ceifa é o restante da lavoura que amadureceu depois. Então, eu falei para você que uma das maneiras que Deus proporciona para que haja o amadurecimento da igreja, daqueles que ficaram aqui, é a própria perseguição. Então, passar pela grande tribulação vai fazer com que todos aqueles que passaram pela grande tribulação, eles sejam agora qualificados para reinar. Então, aqueles que passaram pela grande tribulação, eles terão a oportunidade ainda de serem vencedores e reinarem com Cristo. Amém? Então, a vindima é o final da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon, o lagar da cólera de Deus
que é o Armagedon. Nós vamos falar disso aqui em Apocalipse capítulo 16 daqui a pouquinho. Esse será o julgamento das nações vivas. Lembra lá em Mateus capítulo 25, nós falamos que haverá dois tipos de nações. Uma que foi colocada à direita de Deus, que será poupada, direita do Senhor, né? Que fala que daquelas nações que foram poupadas porque ajudaram os judeus e os cristãos durante a perseguição do anticristo. Elas serão poupadas e poderão participar do reino de Deus. Isso não significa, do reino de Jesus aqui na terra, isso não significa que elas se converteram. É simplesmente uma permissão do Senhor para que elas passem aqui e serem governadas pelo Senhor. Aquelas outras nações que perseguiram, que mataram, que você vai perceber que a base de apoio do império do anticristo, essas aí serão todas lançadas no lago, perdão, no lago de fogo. Isso, no final, no lago de fogo. Então, o julgamento dos que morreram em Cristo será na segunda ressurreição, no final, então, ali, sem Cristo, né? No final do milênio. Então, aqueles que morreram sem Cristo, os ímpios que estão lá no inferno hoje, eles ressuscitam no final do milênio, lá em Apocalipse capítulo 20. E aí é o grande trono branco, ok? O julgamento dos vivos será de acordo com a maneira como trataram os crentes durante a perseguição do anticristo, conforme nós lemos lá em Mateus capítulo 25. O julgamento será de acordo com o evangelho eterno, pregado na primeira voz, de acordo com a marca da besta, como advertência pela terceira voz. Os povos que restarem aqui serão as nações sobre quem nós iremos reinar. Então, imagina, os países, as nações que permanecerem aqui no final da grande tribulação, é sobre essas que nós iremos reinar. Então, pela dispensação da lei, os judeus serão sacerdotes no milênio, aqueles 144 mil que foram selados, eles serão sacerdotes durante o milênio, eles vão ensinar a respeito dos oráculos de Deus. Pela graça de Deus, nós seremos reis, nós iremos governar, então por meio da graça, e pelo evangelho eterno, ele ganhará os gentios para serem cidadãos do reino milenar. Então, perceberam? Então, existem essas três distinções dos povos que estarão aqui no milênio. Então, quem serão? Os judeus, que serão sacerdotes, os crentes vencedores, que vão reinar, os crentes derrotados serão disciplinados, e as demais pessoas que estiverem aqui, das nações, elas ainda precisarão se converter. Então, vai ser pregado o evangelho eterno, para que elas entendam, olha, nós estamos aqui no reino de Cristo, mas haverá um momento que vai ter eternidade. Ou seja, enquanto houver no milênio, haverá oportunidade de salvação. Depois do milênio, não tem mais como ser salvo. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo, irmãos? Amém? Então vamos que vamos. Continuando. Aí começa aqui, nós vamos ver no capítulo 15 as 7 taças. Então, vamos aqui abrir Apocalipse capítulo 15. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Apocalipse capítulo 15. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pastor, todos os crentes que passarão pela grande tribulação, que serão vencedores, irão reinar com Cristo? Sim. Eles são chamados de vencedores da grande tribulação. Entendeu? Então, eles vão ter a oportunidade, porque olha só, eles não foram arrebatados por quê? Vamos pensar juntos nisso. Eles não foram arrebatados porque não estavam prontos, certo? Eles não estavam maduros. A perseguição, o fogo da perseguição é o que vai amadurecê-los. Então, imagina só, um crente hoje que não está muito preocupado com a vontade de Deus, ele enterrou o talento, ele não se preocupa, a graça está se tornando vã na vida dele, acontece que ele não vai ser arrebatado. Só que quando ele perceber o arrebatamento, ele vai se lembrar de tudo isso aqui. Como que você acha que vai ser a postura desse cristão que ficou aqui? Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai pregar, ele vai... Por quê? Porque ele sabe que está às portas de Jesus voltar. Ele vai ser perseguido. Então, essa transformação que haverá naqueles cristãos que estiverem aqui, vai ser para eles a oportunidade que eles terão de poder reinar, entendeu? De poder se qualificarem como vencedores. Então, a disciplina deles, digamos assim, vai ser passar pela grande tribulação. Eles passaram vivos pela grande tribulação, eles vão ter a oportunidade de reinar. Confesso para vocês que essa foi uma das coisas que eu aprendi, mesmo assim, lembrar disso e aprender a respeito disso,
quando eu comecei a ensinar Apocalipse, porque até então, o que eu pensava? Eu pensava que aqueles crentes que passavam pela grande tribulação, lá no tribunal de Cristo, eles seriam considerados derrotados e seriam disciplinados. Mas aí o Senhor me abriu os olhos. Uma vez eu ouvi o pastor falando a respeito disso, eu ponderei, falei, realmente, o fato deles passarem pela grande tribulação já é, de certa maneira, disciplina para eles. Então você pode me perguntar, pastor, então quem serão esses crentes que serão disciplinados? Aqueles que, na ocasião da volta de Jesus, eles estiverem mortos. Então, seriam essa a condição, entendeu? Aqueles que passaram, que morreram, não foram arrebatados, morreram antes, certamente, né? Então, esses que seriam aqueles crentes que eventualmente serão disciplinados lá no tribunal de Cristo. Amém? Então, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15. Vamos falar, então, sobre as taças, derramar das taças. Então, se você lembrar, toda a história de Apocalipse é contada primeiro com 7 selos. O conteúdo do 7º selo são 7 trombetas, e o conteúdo da 7ª trombeta são as 7 taças e mais uma série de eventos da qual nós estamos vendo cada um deles aqui. Então, olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés. Percebe o tanto de cântico que vai ter no céu, irmãos? Percebe que toda hora se refere a um tipo de cântico que vai acontecer lá? Então, o céu é um lugar cheio de adoração. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerás e quem não te glorificarás o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingindo ao peito uma cinta de ouro. Então, dos 4 seres viventes dos céus, dos 7 anjos, perdão. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de uma fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, Apocalipse capítulo 15 é, na verdade, esse pré-anúncio da o grande derramar das taças, né? Então, cronologicamente, os fatos relatados no capítulo 15 se situam no final, aí é o finalzinho mesmo, da grande tribulação. No capítulo anterior, nós vimos o seguinte, que todas as coisas são ditas e consumadas até o capítulo 11, quando soou a sétima e última trombeta. A partir desse momento em que a 7ª trombeta foi tocada, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, o Senhor veio. Então, aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 15, encerra a história do Apocalipse. E a partir de 12, nós estamos dando mais descrições e mais detalhes dos acontecimentos e dos personagens. Apocalipse capítulo 12, nós falamos a respeito da mulher, o filho varão, o restante da descendência, o grande dragão. Falamos tudo a respeito disso, né? Da mulher, dos descendentes e do que significa cada um deles. No capítulo 13, nós temos a descrição do anticristo e do falso profeta. No capítulo 14, é uma descrição cronológica que acontecerão durante a grande tribulação. E agora, nos capítulos 15 e 16, que nós vamos estudar agora adiante, descreve o juízo de Deus, basicamente, sobre o reino e o trono do anticristo. Então, as taças, elas estão intimamente agora ligadas ao império, ao reino do anticristo. Então, importante a gente entender essa diferença. Apesar de haver algumas similaridades, você vai ver que as primeiras taças, por exemplo, elas são muito similares às primeiras trombetas. Só que as taças não são uma repetição. Na verdade, se nós entendemos
baseado na primeira e na quinta taça, podemos ver que se trata do juízo de Deus sobre o trono do anticristo e a grande Babilônia, que nós vamos também aprender daqui a pouquinho. Então, as taças são para o anticristo e para a grande Babilônia. As taças são muito mais intensas e muito mais específicas do que as trombetas. Então, a trombeta, por exemplo, a primeira trombeta, 1/3 da terra. Mas a Bíblia não diz claramente, de maneira específica, onde vai ser. Agora, as taças, não. As taças, vocês vão perceber que se trata realmente de algo específico que diz respeito ao governo do anticristo. As trombetas são para o planeta inteiro, mas as taças serão numa área restrita, que será ali o Império Romano ressurgido, ou seja, o Império do Anticristo. Alguém pode questionar se o Anticristo não irá reinar sobre toda a terra. Então, foi aquilo que eu disse para você. Ele vai reinar sobre os 10 chifres, que são ali 10 reis, que serão a sua base de autoridade. Só que ele terá uma influência governamental, mundial. Ele vai ter uma influência mundial. Ele terá uma influência global, mas no seu reino, na verdade, será o Império Romano ressurgido. Então, os vencedores da grande tribulação. Aqui, como nós vimos aqui, Apocalipse capítulo 15, do verso 2 ao verso 8, nós temos esses vencedores. O restante é a ceifa que agora foi arrebatado para se encontrar nas nuvens. Algo que precisamos ter claro é que aqueles que não participaram do arrebatamento terão a oportunidade de vencerem durante a grande tribulação. Então, nós vemos aqui que há 3 tipos de vencedores. Então, presta atenção nisso. Primeiro, os vencedores que já morreram, obviamente, amém? Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles estão aí. Um segundo grupo, aqueles que participarão, propriamente dito, do arrebatamento, ou seja, será tirado daqui, pode acontecer a qualquer instante, e os vencedores da grande tribulação. Então, qual que é a característica desses vencedores da grande tribulação? Primeiro, eles sofreram a maior parte da tribulação. Ou seja, a maior parte, alguns deles realmente podem ter sido martirizados e mortos. Ou pode ser que eles estejam também vivos nessa ocasião. Eles venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. O que significa isso? Significa que, mesmo em face da morte, mesmo em face da prisão, eles não receberam, eles não se curvaram diante da besta, eles não se curvaram diante da imagem do anticristo, eles não receberam a marca da besta. Por que estou dizendo isso? Porque pode ser que alguém que se diz um cristão, ele receba a marca da besta. Por quê? Porque se dizer cristão não significa ser cristão. Ser cristão é uma questão de novo nascimento. Amém? Ser cristão é uma questão de novo nascimento. Uma vez que eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza. Amém? Eu vivo de acordo com essa nova natureza. O fato de eu frequentar uma célula, de eu frequentar o culto, não significa necessariamente que eu nasci de novo. Amém? Os irmãos concordam com isso? Evidentemente, não significa. O fato de eu frequentar um culto não faz de mim um cristão. É um bom indício, mas não significa que você é um cristão. Agora, pode ser que um desses aí que frequentava a igreja, no momento da perseguição, ou você nega Jesus ou morre, pode ser que nessa hora ele aceite fazer a marca. E aí, nessa hora, ele está decretando a sua condenação eterna. Então, esses vencedores da grande tribulação, muitos morreram, muitos passaram pela grande tribulação, perseguidos, presos, e aqui está dizendo uma qualidade deles. Eles não aceitaram a marca da besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles foram levados para diante do mar de vidro. Apesar de não ser mencionado aqui, o fato de estarem sobre o mar de vidro significa que eles ressuscitaram. Então, pode ser que boa parte possa de fato ter morrido. Porque haverá uma perseguição terrível, irmãos, aqui. Em Apocalipse 4:6, não havia ninguém sobre o mar de vidro. Então havia alguém embaixo, né? Que era ali o clamor dos mares. Mas agora há alguém em cima. Então é esses que chegaram ali da grande tribulação. São os vencedores da grande tribulação. Outra coisa, eles estarão tocando harpas, né? Interessante aqui é que eles não tocarão qualquer instrumento terreno, mas uma harpa. A harpa, você vai ver que a maior parte das referências de instrumentos musicais na palavra de Deus está ligado à harpa. Então, a harpa é um tipo de instrumento celestial nesse sentido, né? Continuando. Eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro.
O cântico de Moisés está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 1 e 19. Os irmãos podem anotar aí depois para vocês lerem lá. Moisés cantou à beira do Mar Vermelho depois de vencer Faraó. Os vencedores cantarão sobre o mar de vidro. Então, presta atenção. Quando eles achegarem diante do Senhor, eles terão um cântico. Por quê? Porque eles venceram o anticristo. O cântico deles é que eles venceram o anticristo. Deus sempre julga com fogo e água. No primeiro julgamento, foi com água, né, ali em Noé, e agora o Senhor vai vir trazer o fogo sobre aqui o anticristo e os seus seguidores. Eles vêm louvando as obras e o caminho de Deus. Uma coisa é conhecer o poder de Deus, outra é conhecer os princípios pelas quais Deus age. Então, falar de conhecer os caminhos de Deus é saber a maneira como Deus age, como Deus faz. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, no verso 4, que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Amém? E aí começa as 7 taças aqui, da qual nós vamos falar a partir de agora. Amém, irmãos? Alguma dúvida também? Ou não? Irmãos querem fazer alguma pergunta? Deixa eu compartilhar aqui. Pastor, eu só queria confirmar com o pastor, então, as 7 taças vai ser derramada após os crentes que passaram pela grande tribulação serem arrebatados. Aí vem as 7 taças, é isso? Sim, aparentemente, cronologicamente, é assim que acontece. Ou seja, eles são tirados daqui, e aí o Senhor vai derramar essas taças sobre o anticristo. Cronologicamente é o que realmente aparenta que vai acontecer. Ou Amém? seja, os crentes vencedores na tribulação estarão nas trombetas, mas não nas taças. Isso, isso. Eles verão as trombetas acontecer porque estão passando pela grande tribulação. Tribulação. Isso. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta. Presta muita atenção, quem que vai sofrer, então, com essas taças. Então, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os anjos portadores da marca, e os homens portadores da marca da besta, e os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, ou seja, essa taça, ela vai influenciar quem? Quem tem a marca da besta. Entendeu? Então, é claro para nós que aqueles que têm a marca da besta, eles terão essa marca em si, ela vai se tornar como uma grande ferida, uma úlcera, né? Na verdade, uma úlcera cancerígena. Então, isso vai ser algo terrível que vai acontecer. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse tornou sangue como morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, aqui, ó, na segunda trombeta, 1/3 do mar havia morrido. Agora, com essa taça, todo o mar vai ser destruído, né? E aí você vai ver que na restauração de todas as coisas, no novo céu e nova terra, a Bíblia diz que não haverá mais o mar. O mar, de certa maneira, é um símbolo de maldição nesse sentido, entendeu? Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que saras, ou perdão, tu que és e que eras o santo, pois julgaste dessas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Então, olha só o que vai acontecer. Essa taça é especificamente sobre o sol, então ele vai aumentar a sua intensidade a ponto de queimar os homens. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo seu reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então, aqui, ó, especificamente, essa taça
cai sobre o trono da besta. Então se tornou em trevas, os homens mordiam a língua de tanta dor que eles sentiam por causa dessas úlceras, né, que se tornaram a marca da besta, e eles blasfemaram contra Deus, por causa da angústia das úlceras que sofriam. Derramou o cesto a sua taça sobre o rio, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Agora presta atenção nisso. Depois eu vou pesquisar e vou mandar para vocês que já existe um estudo falando que o rio Eufrates está esvaziando. Então, nessa ocasião, o rio Eufrates ele vai secar para que se torne um caminho para que o império e o anticristo, para que o anticristo possa caminhar, a sua tropa possa caminhar para que ele possa ali combater o Senhor, se levantar contra o Senhor. Isso aqui é a marcha do anticristo para que aconteça ali a batalha do Armagedon, ok? Verso 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque esses são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudar a juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Só um instantinho aqui, irmãos. Só um negócio aqui urgente. Só um instantinho, irmãos. Não estou achando um negócio aqui. Assim, temos uma outra pergunta. Deixa eu responder essa pergunta. Pastor, peço perdão, mas queria fazer uma outra pergunta. Os irmãos não têm que pedir perdão por fazer pergunta, não, irmãos. Pode ficar à vontade. Enquanto as 7 taças estão sendo derramadas, onde estarão nesse momento aquelas nações que foram absolvidas no julgamento das nações? Elas vão estar por aqui ainda, Rodrigo. Entendeu? Elas vão continuar existindo, só que elas não vão se alinhar com o anticristo para pelejar contra o Senhor, entendeu? Então elas vão estar por aqui, só que igual eu disse para você, essas taças, elas estão muito ligadas ao império do anticristo, ao governo do anticristo, à influência que o anticristo tem. Então essas nações, de certa maneira, o que nós percebemos? Que elas serão poupadas, de alguma maneira, não sei te dizer como serão poupadas, mas elas serão poupadas porque elas farão parte ali do governo de Cristo durante os 1000 anos, entendeu? Agora, elas não sofrerão com essas taças. Agora, o que eu posso dizer para você? Significa, por exemplo, que toda nação, vamos pensar, o Brasil é uma dessas nações que vai ajudar os judeus e os cristãos. Significa que todo o Brasil vai ser assim? Não, se porventura tiver alguém aqui no Brasil que tiver a marca da besta, ele vai sofrer isso, entendeu? Então, é especificamente sobre o anticristo, sobre quem tem a marca da besta, e aí as nações em si, de modo geral, aqueles que tiverem essa marca, eles vão sofrer essa punição, digamos assim, né? Então, voltando aqui, perdão, acho que terminei de ler, vou voltar aqui para a gente terminar de ler aqui, só um instantinho. Então, verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aqui, o que vai acontecer? Esses demônios, eles vão influenciar esses reis, que ali é a base do império do anticristo, para marcharem contra o Senhor Jesus lá em Jerusalém. Então, é por isso que o rio Eufrates vai secar e vai se tornar um caminho para que eles possam marchar e chegar lá. Nós falamos desse exército que é mais de 200 milhões de pessoas ali que vão marchar contra o Senhor Jesus. Verso 15, eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia,
para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento, sabe, 1 talento é 45 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, para você ver, olha coisas terríveis que vão acontecer aqui durante essas taças. Agora vamos entender um pouco melhor essas taças, né? Então, lá em Apocalipse capítulo 8, verso 13, se mencionam 3 ais. O primeiro ai, Apocalipse 9, 12. O segundo ai, Apocalipse 11, 14. E agora nós temos o terceiro, que não se menciona necessariamente na 7ª trombeta. Por isso, cremos que as 7 taças são o conteúdo da 7ª trombeta e constitui o terceiro ai. Então, o terceiro ai é todo esse conteúdo aqui que acontece a partir da 7ª trombeta. Em Apocalipse 15, 1, diz que é a consumação da cólera da 7ª trombeta. Ou seja, Deus vai agora, de fato, exercer toda a sua ira sobre o anticristo e aqueles que o seguem, né? Qual que é a cena no céu? A cena no céu é revelada em 3 ocasiões. Então, primeiro, quando se fala dos selos, quando se fala das trombetas e quando se fala das taças. As 2 primeiras cenas, o centro da visão que João tem é tudo partindo do trono. Tudo vai partir a partir do trono, mas a partir do capítulo 11, verso 19, o centro é o tabernáculo celestial, é a arca de Deus, ou seja, é agora Deus preparando para vir habitar no meio do seu povo. Sabe, tabernacular é um verbo que significa habitar no meio do seu povo. Então, até então, tudo estava partindo do trono, porque é de lá que Deus governa. Só que agora Deus está preparando para vir com o seu tabernáculo para habitar no meio do povo. Então, o trono fala da soberania de Deus para julgar as coisas. Mas a arca, que simboliza então esse tabernáculo, fala do estabelecimento do seu reino. Só Salomão pode edificar o templo e colocar a arca lá dentro, pois nos seus dias se cumpriu a vitória sobre todos os inimigos ao redor e houve paz. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o centro é o trono de Deus, onde fala então do seu governo, com o anticristo, com o arco-íris, perdão. E do capítulo 12 ao capítulo 22, o centro é agora essa arca, que é o tabernáculo, Deus vinha habitar no meio do seu povo. É a nova Jerusalém que está vindo, é Deus preparando o reino de Cristo aqui, para depois, literalmente, vir e habitar através da nova Jerusalém. Os 7 anjos saíam do templo, então eles não saíram necessariamente ali do trono de Deus, eles saíram do templo. Os anjos estão vestidos de sacerdotes, então a Bíblia diz em Ezequiel 44 a respeito disso, e não como guerreiros. Anjos executam a vingança, anjos que executam a vingança deveriam ser soldados e não humanos. Por quê? Porque eles não vão vir para executar o juízo. O juízo vai ser por meio do próprio Senhor. Então ele vem, os vencedores vêm com ele, né? Depois, isso aqui vai acontecer, obviamente, depois do tribunal de Cristo. Então os vencedores vêm com ele para que ele possa pisar o lagar da ira de Deus. As trombetas são resultado da oração dos mártires e dos santos. Então, como nós vimos, o 5º selo, os mártires estão clamando. E aí, perdão, as trombetas, que são o advento ali da grande tribulação, começa devido ao clamor dos santos. Já as taças são resultado do louvor dos vencedores. Você percebe que os vencedores, principalmente os vencedores da grande tribulação, eles estarão adorando o Senhor, e aí imediatamente começa as taças a serem derramadas. Então, as taças são dadas aos 7 anjos por um ser vivente. O templo é cheio e ninguém pode entrar. Isto significa que ninguém pode entrar no templo para orar, para aplacar a ira do Senhor. Então, por esse tempo, por essa ocasião aqui no versículo 8, não há intercessão do Senhor para o Senhor, em relação àqueles que têm a marca da besta e que seguem o anticristo. A primeira taça, enquanto as 7 trombetas é para a terra toda, as 7 taças podem ser somente para o império do anticristo. Nós acreditamos pelas descrições. As 7 taças são as 7 trombetas ampliadas no espaço menor de tempo. Então, se as 7 trombetas é uma sequência de trombetas que vai durar 3 anos e meio, as 7 taças é no finalzinho. Ou seja, elas são mais intensas, só que elas são em menor tempo. Amém?
Deixa eu só aceitar alguém aqui. Ah, entrou e saiu. Então, Lucas capítulo 2, na versão revista e corrigida, diz que toda a terra é habitada. Que terra é essa? É todo o planeta? Certamente não. Parece-nos que o império do anticristo não será planetário, como nós já falamos. Olha o que a Bíblia diz. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Só que César Augusto não era imperador do mundo inteiro. Era só ali da terra, do Império Romano, obviamente, e também ali da terra de Israel, que era dominada pelo Império Romano. Então, o todo mundo se refere apenas ao Império Romano, nesse contexto aqui de Lucas. Então, nós podemos concluir que essas 7 taças serão derramadas somente no Império Romano, restaurado, que vai acontecer ali nos últimos dias do Império do Anticristo. A primeira e a quinta taça são especificamente no Império do Anticristo. A primeira praga é transformar em câncer a marca da besta. Então, aqueles que receberam a marca na mão direita ou na fronte, ele vai ver essa marca se transformar. Por isso que eu acredito ser uma marca física, tá? Eu acredito que é algo físico, não é nada, não é algo espiritual, como aquele selo dos 144 mil ou do selo que nós temos, que o Senhor e o mundo espiritual percebem em nós. Então, eu acredito que vai ser de fato uma marca física ou algo físico que vai se tornar em uma úlcera, né? A segunda taça, se estivermos corretos, o mar aqui pode ser o mar que circunda o império. Então, nós já falamos disso, que o mar que se refere lá, a besta que emerge do mar, seguindo a mesma linha de interpretação, o mar ali é aquele mar que circunda aquela região, o mar Mediterrâneo, entendeu? Que é aquele mar que circunda toda a região do Império Romano, que começa, obviamente, em Roma e foi se espalhando. A terceira taça, é interessante ver que existe um anjo para cuidar das águas, né? Da mesma forma que tinha um anjo também que cuidava do fogo, não sei se você reparou. Assim como o Apocalipse capítulo 18 diz que tem um anjo que tem autoridade sobre o fogo. Esse anjo diz que a causa do juízo é porque derramaram sangue dos profetas. Ou seja, então, percebe nitidamente que esse derramar aqui, houve derramamento de sangue durante a história da igreja, dos profetas? Sim, mas nunca como vai acontecer aqui durante o período da grande tribulação pela perseguição do anticristo. Então eu disse para você o quê? Que essas 7 taças, na verdade, é uma resposta de Deus a esses que passaram pela grande tribulação, foram mortos, perseguidos, é o clamor dos vencedores. E o Senhor então vem com a taça para vingar, digamos assim, esses profetas que morreram. Nem todos os lugares do mundo derramaram sangue dos santos. Por isso o julgamento pode ser somente sobre o império da besta, entendeu? Então, por isso que nós acreditamos nisso. A quarta taça, o sol vai se aquecer ao ponto de queimar os homens. Então, uma coisa que é importante você pensar, imagine que tudo isso está acontecendo em um cenário caótico. Então, a atmosfera da Terra vai estar certamente praticamente toda destruída por causa de meteoros que caíram, de fogo que aconteceu, porque você sabe, uma vez que o meteoro cai na Terra, incendeia. Então, haverá uma grande catástrofe realmente aqui. E para agravar, ainda acontece esse sol, né, esquentar. Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías, que poderoso isso. A luz da lua será como o sol, e a do sol 7 vezes maior. Misericórdia. Você sabe, aqui em Goiânia, eu estava conversando com a irmã mais cedo, eu falando aqui que aqui em Goiânia estava muito quente, então teve momentos aqui que quase deu 40 graus, né? Então, assim, já estava quente demais. Agora imagina isso vezes 7. Imagina. Então, é isso que vai estar acontecendo aqui na ocasião da quarta taça. A quinta taça, os homens a essa altura estarão sofrendo pelo câncer da marca que se tornou a marca da besta, pela queimadura do sol. Isso indica que esses flagelos serão liberados em curto espaço de tempo. Então, como eu disse, é no finalzinho mesmo, ali dos 3 anos e meio, a grande tribulação acabando, acontece as taças. A sexta taça, existe uma correlação entre as taças e as trombetas a partir da segunda taça, porque são um pouco semelhantes. Essa taça é o ajuntamento para o Armagedon. Então, a sexta taça é o exército do anticristo se reunindo para que vá lá para o vale do Meguido, para que aconteça, então, a batalha do Armagedon. Então, esta taça é o ajuntamento para o Armagedon. O alvo do inimigo é destruir Israel. Então, sempre foi, sempre continuará sendo a destruição de Israel. E a luta que vai ser contra Cristo e o seu exército. Por isso, ele usará exércitos humanos. Então, nós cremos se tratar
de um exército humano que vai seguir esse líder, que é o anticristo, mas a Bíblia diz que o Senhor vai derrotar todos eles, amém? O Armagedon, então, é o pisar do lagar da ira de Deus, que é o que nós vamos falar, então, a partir aqui do nosso próximo assunto. E a sétima taça, a taça, a Bíblia diz que haverá um grande terremoto. Olha o que Isaías já profetizou. A terra calambeará como um bêbado e balanceará como a rede de dormir, e a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Então, aqui o que vai acontecer? Se você lembra, a sétima taça é um grande terremoto. Como nunca houve, as ilhas vão desaparecer, certamente por causa dos tsunamis que vão acontecer. Sabe? Terremotos que acontecem no mar, eles promovem ondas gigantescas, gigantescas. Então, a Bíblia está dizendo que a terra ela vai balançar de tal maneira que vai parecer um bêbado cambaleando. Então, tamanho terrível vai ser esse acontecimento, né? Parece que existe uma Babilônia religiosa, uma Babilônia como cidade. Então, nós vamos estudar a respeito da Babilônia daqui a pouco. São esses terremotos mencionados aqui em Apocalipse 11, 19, que então Jerusalém que está em vista aqui. Então, certamente, esse terremoto também vai chegar em Jerusalém, né? A cidade também vai ser afetada por esses terremotos. Na verdade, esse terremoto será tão forte que não vai ser só necessariamente ali no império do anticristo, mas toda a terra ali que será afetada por esse terremoto. Amém? Alguém quer fazer uma pergunta? Vou abrir aqui o outro slide. Nós vamos falar agora então sobre a Grande Babilônia. Então, queridos, continuando aqui, vamos agora para o próximo capítulo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a Bíblia. Vamos seguir aqui o próximo capítulo, que é o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que embebedeceram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto, em que havia uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Acha-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão caniço de ouro transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que essas 7 cabeças, os 10 chifres que a leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, então só um parênteses, né? O seu nome, querido, foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Isso mostra o quê? Que Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. Amém? Se admiraram, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, da quais caíram 5. Existe um, outro ainda chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E esta besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, as quais ainda não receberam reino,
mas receberão autoridade como reis, com que a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Felizarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e consumirão do fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Olha só, certamente esse é um dos textos mais complexos, às vezes, para entendermos todo o significado dessa Babilônia que é exposta aqui, né? Então deixa eu tentar fazer um negócio aqui, vou tentar mandar um arquivo aqui para o meu computador. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou compartilhar aqui com você. Vou tentar abrir um outro slide aqui, irmãos, porque esse aqui está mais bem organizado. Um instantinho, esse aqui está melhor. Quero compartilhar com vocês como se diz, o melhor que eu tenho aqui. Então, vamos falar a respeito da Grande Babilônia, como nós acabamos de ler aqui no texto da Palavra de Deus. Então, aqui é só uma representação, uma imagem que mostra um pouco daquilo que nós lemos, né? Então, essa Babilônia, essa mulher, ela está assentada sobre uma besta que tem ali 7 cabeças, né? E aqui tem uma pequena descrição a respeito dela. E aí, vamos falar um pouco daquilo que a Bíblia diz, né? Primeiro, a grande prostituta. Nesse texto, nós temos 2 mulheres. Então, a primeira, que está assentada sobre as águas, no verso 18, que diz que a mulher é uma grande cidade. E no verso 15, diz que essas águas são as nações. E aqui, o verso 9, ele sugere ser a cidade de Roma. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho que Roma é a cidade que está edificada sobre 10 montes. Então você vai entender isso daqui a pouquinho. A prostituta que está assentada na besta, essa é a Babilônia religiosa. Então, essa Babilônia, ela existe alguns aspectos. Então, nós chamamos, esse primeiro aspecto que nós vamos ver é a Babilônia religiosa. Tem outros significados que nós vamos falar dessa Babilônia. O verso 16 diz que a prostituta será também destruída pelo anticristo. Por isso dizemos que a prostituta não é necessariamente a cidade de Roma, mas outra coisa que também está associada à cidade. Então, você vai entender que essa prostituta está ligada ao ensino, a uma prática religiosa, não é a cidade. A cidade, nós vamos ver também que ela vai ser julgada diante das taças, porque é de lá que o Império Romano ressurgido vai emergir, digamos assim. É de lá que o anticristo vai governar. Então, vamos entender isso aqui primeiro. Quem é essa prostituta? Primeira coisa, historicamente só existe uma figura que se encaixa, que é a Igreja Católica. Então, por que disso? No verso 4, diz que ela se veste de vermelho. Então, aqui está dando uma descrição de como que é essa prostituta aqui. Primeiro, ela se veste de vermelho.
E aí você sabe que essa é uma cor abundante em todo o catolicismo. Então, as roupas dos cardeais, tudo isso é em abundância que nós temos no catolicismo. Apesar de crerem em Jesus, estão cheias de abominações. O verso 4 fala de cálice de ouro, né? Você sabe, esse cálice de ouro, ele aponta para Deus, ou seja, exteriormente, essa mulher aqui, ó, só não sei se você consegue ver aqui, ó, na mão dessa mulher tem um cálice. E esse cálice de ouro, ela representa, ou deveria representar, a Deus. Exteriormente, ela mostra ser algo de Deus, mas ela está cheia de abominação. A aparência exterior é a da Nova Jerusalém. Olha, tem a glória de Deus. A Nova Jerusalém ela é toda revestida de ouro. Por quê? Porque representa a glória de Deus. Então, essa mulher, essa taça, ela representa isso. Então, é chamada da mãe das prostituições. A Igreja Católica foi a que mais se prostituiu na história. Então, eles têm uma série de idiosincrasias, né, que a gente chama, que são essas misturas. Então, por exemplo, a adoção do Natal, como a festa do sol, Babel, que significa confusão. Então, o catolicismo, ele é cheio, o catolicismo é cheio de mistérios, de coisas complicadas. Ah, por exemplo, essa doutrina que eles acreditam do purgatório, por exemplo. Então, celebram o dia dos mortos, finados. Então, peraí, a Bíblia não ensina. Por isso que é prostituição. Adorar os mortos, celebrar a morte. Não, a Bíblia não fala disso. Santos mitológicos, então isso não existe. Deus condena a prática da idolatria aos santos. O sincretismo religioso, essa mistura, você sabe, os católicos, eles conversam bem com os espíritas, com o povo do bando, então eles são, como nós podemos colocar, eles são ecumênicos nesse sentido. Então eles comungam, eles querem se relacionar bem com os demais. A missa, por exemplo, é um tipo de ritual judaico que o sumo sacerdote fazia. Então, não sei se você já foi católico alguma vez, mas muitas coisas, a indumentária do padre, por exemplo, é uma representação da indumentária que o sacerdote usava. Lá tem um candelabro, tem um incensário, né? Eu me lembro, eu era pequeno, eu ia na missa com a minha avó, o padre passava com um incensário. Na verdade, nem era o padre, era um dos ajudantes dele lá. Era um incensário que representa essa oração, e ele passava balançando. Esse incensário era um cheiro assim, que exalava dentro do ambiente ali. Então, é cheio de misturas. E interessante que, olha o que a Bíblia diz, né? No verso 5, o nome. A Babilônia possui dois aspectos, que eu estava dizendo para você: o material e o religioso. Esses são os dois principais aspectos da Babilônia. Ou seja, o religioso nós estamos falando agora. Então, o que nós estamos falando é dessa Babilônia religiosa, que tem toda essa mistura, que tem tudo isso que tem enganado as pessoas. E no verso 18, no capítulo 18, nós vamos ver, aqui se refere à Babilônia religiosa e não ao material, que é no capítulo 18. Então, você vai ver que esse outro aspecto da Babilônia material, que há também de se envolver com governos, essas coisas, riqueza, essas coisas, está ligado, aqui nós vamos estudar no capítulo 18. Ela é chamada também de a mãe das meretrizes, ou seja, os grupos denominacionais saíram da Igreja Católica, você sabe? A Igreja Protestante, ela é uma reforma que foi tentada na Igreja Católica, mas que se tornou um movimento de reforma, que é o protestantismo, da qual nós fazemos parte. Se um grupo tem algo de catolicismo, então é uma meretriz filha. Por isso que a Bíblia diz que ela é a mãe. Por quê? Porque existem as filhas. Ou seja, tem aquelas outras religiões que praticam coisas semelhantes. Se você for pegar, por exemplo, o Espiritismo tem muita coisa também que é vinculada à adoração, a imagens, por exemplo, o candomblé também é a mesma coisa. Assim como Roma, muitas igrejas visam o lucro, o ganho, e isso é um sinal de prostituição. Então, é inevitável, né, você avaliar, você perceber o quanto a Igreja Católica ela é próspera e abundante. Por quê? Porque muito disso tem ligado com chavos políticos, com influência política, com influência, sabe, de governamental. Então, tudo isso é visando e promovendo isso, e a Bíblia chama isso de Grande Babilônia.
Abominação são os ídolos, né? Como nós vimos aqui em Deuteronômio capítulo 7. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçará, nem as tomará para ti. Para ti não te enlaces nele, pois são abominação ao Senhor. Então, se você vai numa igreja católica, você vai ver a quantidade de imagens que possuem. Algumas delas, ditas carismáticas, né? Nem tem tantos imagens assim, mas continuam com o mesmo cerne ali, o catolicismo. Então, aqui é a Bíblia dizendo: não meterás, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Então, a Bíblia fala a respeito do local, né, no deserto, um lugar sem vida e sem fonte de Deus, com a qual se prostituíram os reis da terra. Isso significa que essa instituição, ela é também política. E se você já percebeu, aqui, vou te falar para você o exemplo aqui em Goiânia. Há algum tempo atrás, eu fiz faculdade numa faculdade católica, a PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E ela é uma instituição católica e da qual o reitor, ele estava envolvido com política. Ele se candidatou, se não me engano, acho que foi para governador, para prefeito, uma coisa assim. Então você percebe que, estou te dando um exemplo aqui que eu convivo, mas a Igreja Católica ela é cheia dessas misturas, dessa influência política, entendeu? Então a Igreja Católica ela é essencialmente política. Ela está embriagada com o sangue dos santos, né? E é interessante. No período da Inquisição, em 30 anos, a Igreja Católica matou cristãos, mais de 150 mil cristãos. Pessoas com os jesuítas, mais de 1 milhão. Então, por exemplo, muitos na Reforma Protestante, eles eram considerados o quê? Hereges. Eles foram mortos em fogueira. Por quê? Porque a Igreja Católica perseguiu e matou cristãos. Aqui nós temos uma foto, porque no versículo 4 diz que ela está vestida de púrpura, né? E se você perceber, muitos dos rituais que acontecem lá no Vaticano, eles estão vestidos de púrpura, que significa o quê? Autoridade, dignidade. Então, eles passam essa impressão. É adornada com ouro, pedras preciosas e pérola. Essas são os materiais da quais a Nova Jerusalém é edificada, mas a Babilônia é apenas adornada. Então, percebe, tudo aquilo que o diabo faz, constrói, edifica, influencia, é na verdade uma tentativa de imitar a Deus. Então a Babilônia, sabe, a Babilônia começa aonde? Se a gente for avaliar isso na palavra de Deus, lá em Babel. Babilônia vem de Babel. O que é Babel? Babel foi uma torre da qual Nimrod, que era um grande líder, queria edificar para chegar ao céu, lá em Gênesis capítulo 11. Então, o que significa Babel? Babel é a tentativa. Eu achei isso poderoso esses dias, o pastor falou isso realmente explodiu no meu coração. Você sabe? O que é Babel? Babel é a tentativa do homem em chegar até os céus por suas próprias forças. Porque se você ler Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que eles estavam edificando uma torre que os levasse até o céu. Ou seja, toda tentativa humana de fazer coisas, de ter obras, tudo aquilo que você tenta fazer por si mesmo para chegar até o céu, isso a Bíblia chama de Babel. E o que descende de Babel é Babilônia, que é toda essa contaminação, imitação das coisas de Deus. Então, ela está com o cálice de ouro, né? A Igreja Católica tem algo de Deus na aparência, mas dentro é só sujeira. Nós não podemos dizer que não é igreja, tá, irmãos? É igreja, só que está cheio de mistura. Como você deve se lembrar das cartas das igrejas, nós falamos que tem uma igreja lá que simboliza a igreja católica, que foi infelizmente erguida e teve toda essa questão da mistura, né, da prostituição, da qual nós falamos lá em Apocalipse capítulo 3, se não me engano, que é a igreja de Tiatira, se não me engano. Então, continuando. A besta escarlate. Então, essa prostituta, ela está assentada em uma besta, que é escarlate, né? A cor da besta. Já vimos que a besta é o Império Romano ressurgido e também o próprio Anticristo. Então, ela vai erigir, né? Ela vai emergir do abismo. Era e não é e está por vir. Isso significa que já veio, ou seja, o Império Romano já existiu, não é porque ele ainda não existe, mas ele há de vir.
Então, esses termos, esses tempos aqui, que está aqui na palavra de Deus, isso significa isso, que ela não era, melhor, era, né? Ou seja, o Império Romano era, ele já existiu, ele não é porque ele não existe mais, mas ele está por vir, porque ele vai ser ressurgido. Ok? A cor escarlate, né? Então, é a mesma cor do dragão, que nós vimos lá em Apocalipse capítulo 12, e indica também a sua natureza, a sua aparência. Ele é cheio de nome de blasfêmias. Então, essa besta, ela é cheia do nome de blasfêmias, né? Como foi com os Césares, que se chamavam a si mesmos de deuses, assim será o anticristo. O termo César, então todo imperador romano, ele carregava esse César, né? Que era o título que ele tinha, o título de César, de imperador. E eles se achavam deuses, eles se auto-intitulavam como deuses, assim como o próprio anticristo vai fazer. São nomes de blasfêmias, né? Então, no verso 9, perdão, no verso 9 explica que as 7 cabeças são 7 montes. Eu tinha falado que eram 10, mas na verdade são 7. Que historicamente é a cidade de Roma está edificada. Então, depois se você procurar no Google, você vai ver que a cidade dos 7 montes, você pode procurar desse jeito. Você vai ver que nos fala de Roma. Roma, capital do Império Romano. Então, nós acreditamos que se trata aí da Babilônia, que vai estar estabelecida o reino a partir desse local. Amém? Continuando. Opa. As 7 cabeças são também 7 reis. Pode ser que esses 7 reis se refere aos 7 impérios que já sucederam na história antiga. Então, se nós pegarmos a história antiga, nós temos o Império Egípcio, Assírio, Babilônio, Persa, Greco, né, ou Macedônio, Romano. Então, aqui nós temos 6. E o 7º é o Império do Anticristo. E o 8º é ele também. Ou seja, que vai ser, lembra que nós falamos aqui que o anticristo ele vai receber um atentado de morte, ele vai morrer e ressuscitar depois pelo diabo? Então, pode ser que se refere a essas 7 cabeças da besta, esses 7 impérios, e esse 8º é o império do anticristo, que ele vai ressuscitar, né? Então, isso aponta para o próprio anticristo. Essa besta, que é da qual ele está sentado, é o próprio anticristo. Ele tem 10 chifres. Os 10 chifres são 10 reis que serão um com o anticristo no Império Romano restaurado. São ali, como eu falei, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então, esse reinado que eles terão vai ser de 1 hora, né? Essa 1 hora significa um pequeno prazo, um tempo pequeno. Então, ele vai ter essa influência durante o seu reinado e ele vai influenciar esses governantes a marcharem com ele para que eles possam pelejar ali contra o Senhor que vai estar lá em Jerusalém. São esses 10 chifres que essa besta tem ali. Eles vão fazer o quê? Eles vão pelejar contra o Cordeiro. E aqui é o Armagedon que vai acontecer essa batalha. Observe que o Senhor vencerá junto com os eleitos e escolhidos, e não com os salvos. Essa é outra coisa diferente. Lembra? Quem é o escolhido? São os vencedores. Ou seja, o Senhor vai vir para a batalha do Armagedon com os seus vencedores. No verso 15 e 16, vemos que no final o próprio anticristo e os reis destruirão a igreja católica, a grande Babilônia. Então presta atenção, o que nós estamos enfatizando aqui? Que a Babilônia religiosa aponta para a igreja católica, que certamente vai apoiar o anticristo. Vai ser a base ali da qual ele vai poder influenciar também outras nações. E nós vimos aqui que haverá esses 10 chifres dessa vez, são 10 nações que vão ser a base de apoio aqui do anticristo, que são também aquelas 10, são os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Então, falamos aqui para você esse aspecto da Babilônia, que é a Babilônia religiosa. Então, é interessante que não está claro, ou seja, se isso será no começo ou no final da grande tribulação. Ou seja, se essa destruição, porque olha só, essa igreja, ela vai dar apoio ao anticristo, mas como nós acabamos de ler aqui no verso 16 e 17, ele mesmo vai destruir isso. Por quê? Porque ele não quer dividir de maneira nenhuma a sua adoração. Ele vai perseguir tudo aquilo que se chama Deus, inclusive a meretriz, né? Inclusive aquela que está dando apoio a ele. Mas será algo extraordinário, um grande sinal
da volta do Senhor Jesus. Nós acreditamos se tratar ali mais no final mesmo da grande tribulação. E a Babilônia material? Então, eu falei para você que existem basicamente três aspectos. O literal é aquela que eu acabei de falar para você, que é Babel. Literal porque realmente existiu. Existe a Babilônia religiosa, que é a Igreja Católica. Existe agora a Babilônia material, que às vezes dificulta em compreender esse capítulo, que às vezes os dois últimos têm um sentido, às vezes, misturado. É o que a gente vai tentar entender aqui a partir da próxima aula. Amém, meus irmãos? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Sei que vai chegando nessas nuances de Apocalipse, as coisas vão se abrindo muito mais, né? São muito mais detalhes da qual nós devemos nos atentar. Amém? Alguém tem